Seja muito bem-vindo, filósofo de plantão. Hoje trago para você a importante obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Essa obra é uma jornada filosófica a partir do famoso autor Ailton Krenak. Esse livro ele vai investigar quais seriam as ideias para adiar o fim do mundo. Ailton Krenak, nessa obra, ele tenta fazer uma análise do que seria possível para modificar a nossa percepção do mundo e a nossa relação do mundo. Ele é um indígena, ambientalista e oferece uma profunda crítica filosófica da relação da nossa sociedade moderna com a natureza, propondo um repensar de maneira radical o nosso lugar no cosmos. O argumento central de Krenak gira em torno do conceito de antropocentrismo, a visão de mundo predominante que coloca os seres humanos no centro do universo, lhes concedendo um domínio sobre todas as outras formas de vida. Essa perspectiva antropocêntrica, segundo Krenak, é a raiz da crise ambiental que enfrentamos hoje. Para desafiarmos essa narrativa dominante, Krenak recorre à rica cosmologia e sabedoria da sua herança indígena. Ele vai enfatizando a interconexão de todos os seres e o valor inerente das formas de vida não humanas. Ele defende uma visão de mundo biocêntrica, que reconhece o valor intrínseco da natureza e a nossa interdependência com todos os seres vivos. As ideias filosóficas de Krenak são apresentadas em uma mistura cativante. Anedotas, pessoas, reflexões, histórias e a própria observação, de maneira perspicaz da sociedade contemporânea. Ele tece histórias indígenas, discursos filosóficos e linguagem poética, criando uma tapeçaria de pensamento que é tanto intelectualmente estimulante quanto emocionalmente ressonante. Ao longo do livro, Krenak desafia os leitores a confrontar verdades incômodas sobre o nosso impacto no planeta e as consequências de nossa visão de mundo antropocêntrica. Ele nos exorta a questionar as nossas suposições sobre o que seria progresso, desenvolvimento, crescimento econômico, reconsiderando a nossa relação com o mundo natural. No lugar desse caminho destrutivo em que estamos atualmente, Krenak nos oferece uma visão de futuro mais harmonioso, baseado no respeito pela natureza, na reciprocidade entre todas as espécies, em uma profunda compreensão do nosso lugar na teia da vida. Ele pede uma transformação radical de nossos valores, comportamentos, sistemas econômicos, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais holística, sustentável para viver. Ideias para adiar o fim do mundo não é apenas uma crítica da nossa trajetória atual. É um manifesto para a mudança, um chamado à ação para indivíduos e sociedade reagirem, repensando a nossa relação com a natureza, abraçando essa visão de mundo mais biocêntrica.
A mensagem que Krenak quer nos passar é urgente e esperançosa, pois oferece um vislumbre de possibilidade em meio à crise ambiental que se avizinha. Entre os inúmeros temas filosóficos chave no livro de Krenak, nós encontramos o antropocentrismo versus o biocentrismo. Krenak desafia a visão de mundo antropocêntrica, que coloca os humanos no centro do universo e defende uma perspectiva biocêntrica, que reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e uma interconexão, interdependência. Ele enfatiza a interconexão de todas as coisas, destacando nossa profunda relação com o mundo natural, as consequências de nossas ações no planeta. Nos leva a pensar a cosmologia e a sabedoria indígena. Afinal de contas, o Krenak ele recorre a uma rica cosmologia e sabedoria de sua herança indígena para oferecer maneiras alternativas de entender o nosso lugar no mundo, fazendo uma crítica da modernidade e aquilo que nós chamamos de progresso. Ele critica os aspectos destrutivos da modernidade. Que progresso é esse que destrói tudo? Questionando as suposições subjacentes ao progresso, o desenvolvimento econômico, essa ideia de crescimento econômico. Visão para um futuro sustentável deve ser outra, porque Krenak propõe uma visão de um futuro mais harmonioso, baseado no respeito pela natureza, na reciprocidade entre as espécies, em uma abordagem holística para viver. O chamado à ação de Krenak é reavaliar a nossa relação com a natureza, pois nós devemos desafiar o pensamento antropocêntrico e reconhecer o valor inerente das formas de vida não humanas. Abraçar essa interconexão é reconhecer a nossa profunda conexão com o mundo natural e as consequências de nossas ações no planeta. Dessa forma, podemos aprender com a sabedoria indígena, engajando-nos com sistemas de conhecimento e a própria cosmologia indígena para obter novas perspectivas sobre o nosso lugar no mundo. Perspectivas que surgem como alternativas, desafiando esses paradigmas modernos, examinando criticamente as suposições, essas que são responsáveis pelo progresso, desenvolvimento, crescimento econômico. Nós devemos nos esforçar por um futuro sustentável, trabalhando para um futuro mais harmonioso, baseado em um respeito pela natureza, na reciprocidade entre as espécies, em uma abordagem holística para viver. Ideias para adiar o fim do mundo, de Krenak, é uma obra poderosa e instigante que desafia a nossa visão de mundo antropocêntrica, fazendo uma crítica além, rumo a um recomeço, não se limitando apenas a criticar, falar mal, reclamar. Ideias para adiar o fim do mundo não se limita a expor problemas do antropocentrismo. Afinal de contas, o Krenak oferece um caminho para a cura, para a construção desse futuro mais sustentável, estabelecendo dessa forma uma nova relação com a natureza, propondo um afastamento da ideia de dominação da natureza e um movimento em direção à relação baseada no respeito,
na reciprocidade. Ele defende a escuta atenta dos saberes ancestrais e o aprendizado com as comunidades indígenas que vivem em harmonia com o meio ambiente há gerações. Pensemos, por exemplo, nos eventos das enchentes no Rio Grande do Sul. Se fôssemos repensar, existe um ponto que é a interferência e a exploração do homem sobre a natureza. Como que nós poderíamos rever isso? Observando e analisando o próprio caminho das águas, como é feito em várias regiões, inclusive alguns estados nos Estados Unidos, onde ocorre esse alagamento, você já prevendo e antecipando esse caminho das águas, deixando com que exista um fluxo natural e não tentando controlar, conter, criar barreiras, mas você favorecendo esse fluxo. Então isso é observar a natureza e nós, como parte da natureza, não querendo controlar, evitando essa exploração desenfreada de recursos naturais. Esses são os pontos de Krenak apontados como elementos centrais da crise ambiental. Ele sugere a adoção de modelos econômicos mais sustentáveis que priorizem o bem-estar humano e a preservação do planeta, estabelecendo assim uma reconexão com a espiritualidade própria dos povos indígenas. Dessa forma, o Krenak coloca que é possível nós construirmos uma visão do futuro sustentável, em conhecimentos ancestrais, em modos de vida, dessa forma, podendo oferecer valiosas lições para a sociedade moderna, oferecendo um futuro com esperança, apesar desse diagnóstico crítico sobre a nossa situação atual. Krenak não se entrega ao pessimismo. Ele acredita na capacidade humana para a mudança e na possibilidade de construir um futuro melhor. Ideias para adiar o fim do mundo, que eu estou repetindo para você gravar, serve como um chamado à ação.